Sim, eu tenho falado muito prolongadamente sobre mim próprio, né? Sobre o que eu tenho, o que é que eu faço, e o que é que eu sou. Sobretudo, então, utilizo estes círculos porque, basicamente, são os três níveis de construção de identidade. Nós, muitas vezes, construímos a nossa identidade a partir daquilo que temos ou a partir daquilo que fazemos, sim, mas a verdadeira identidade está lá dentro, está lá na essência, sim? E, e nos processos de coaching, por exemplo, as pessoas vêm normalmente a pedir para ter coisas e para isso têm que fazer coisas na busca de uma certa identificação, sim, ou seja, na busca de quem são. E eu sinceramente acredito que o processo é mais ao contrário. Primeiro descobres quem é que realmente és e depois fazes aquilo que tu realmente gostas de fazer e que realmente te inspira e que realmente te apaixona e depois aquilo que tu vais ter é uma consequência do valor que tu acrescentas às outras pessoas. Sim, então é um processo que acaba por ser muito mais natural e é por isso que eu utilizo isso. Sim, então eu sou Emanuel, tenho 44 anos, nem sempre fui careca. Quando eu nasci já tinha, aliás, quando eu nasci com bastante cabelo. Esta é a primeira fotografia que eu tenho sobre mim. Esta é uma fotografia na minha infância. Aqui nesta altura, grande parte das minhas crenças já estavam constituídas, já estava condenado então a esta depressão que me apanhou, que eu apanhei, não sei, o que eu desenvolvi, este quadro depressivo, de angústia, de tristeza, sei lá, que encontrei no início da minha idade adulta, sim, que se confundiu depois com uma depressão e com problema de personalidade, etc. E que afinal, pronto, mas que se caracterizava por esta tristeza, o sentimento de vazio, uma ansiedade permanente, pensava muito nas coisas do passado, tinha muito medo do futuro. É, era muito impulsivo, tinha relações absolutamente caóticas e nada, mas nada me corria bem. Sim, então até que alguém me disse, pá, tu não tens nada, tu só tens que aprender a lidar contigo próprio e com as coisas em que te meteste. Ele utilizou outro termo, mas pronto, assim, como há aqui pessoas que não são do Porto, não percebem bem o nosso léxico, então não vou usar a palavra que ele disse. Então sim, mas depois, entanto, percebi a relação de causa e efeito, eu expliquei isto muito bem na primeira aula e comecei a fazer acontecer a mudança que eu quis, que eu quero viver, sim, e aprendi então que dominar-me a mim próprio é uma vitória muito maior do que vencer todas as pessoas à minha volta, e vencer milhares numa batalha. Sim, esta palavra aqui, aliás, esta frase aqui deste senhor, que eu precisamente nem sei quem é, mas acho esta frase absolutamente brilhante. Sim? E depois esta frase que atribuem a Buda, ou a um Buda qualquer, que é a paz vem de dentro, não a procures à tua volta. Sim, de facto, esta fez muita diferença. Então tenho-me aberto a estas descobertas e depois implementei uma série de mudanças na minha vida. Comecei a praticar meditação, comecei a ter outros grupos de amigos, viver sozinho, formei-me em coaching, criei a Meta.pt, que é um dos maiores portais de desenvolvimento humano em Portugal, se não neste momento até o maior. Uh, Foi pai do Tomás, também foi um evento importante na minha vida. Trabalhei na minha missão, que foi uma brilhante experiência para mim, foi uma experiência mesmo muito gratificante e eu ajudava pessoas a ouvirem melhor as outras pessoas. Sim, então, por esta altura, mais ou menos, quando o meu filho me visitou, eu já estava a perceber que eh, eu gostava muito de ajudar as outras pessoas a ouvirem os outros, mas era muito mais importante para mim ajudar as pessoas a ouvirem-se a elas próprias. Sim, então foi aí que então eu comecei a tratar de sair da empresa e comecei a fazer sessões de meditação, primeiro com adultos, depois com crianças. Sim, comecei a fazer sessões de coaching, os retiros e depois também criei o meu primeiro escritório, comecei a atender pessoas profissionalmente, até que me desvinculei completamente então da empresa e dediquei-me integralmente à Meta.pt, que nasce então sobre este slogan: ama-te, inspira-te, supera-te, que tem muito a ver então com os pilares do amor. Meta tem a ver com o tema que vamos falar hoje, ou é um primo, uma prima, uma irmã do tema que vamos falar hoje, que é o amor-bondade. Sim, é um dos princípios um, do budismo, uma máxima budista, né? Meta é uma palavra pali que significa então amor bondoso, é o amor genuíno, sim, não o amor romântico, não é nada disso. Depois criei então uma marca Descomplicar, que é uma marca especializada em coaching e formação, e o método exclusivo de coaching Descomplicar Mais de motivação intrínseca
amor próprio, inspiração e superação, sim? Não confundas com mais posse, mais ganância, assim, nada disso. Mais significa aqui é motivação, amor próprio, inspiração e superação. E depois, então, mais tarde criei a Jornada do Herói, que é o processo a que eu me dedico agora com mais afinco, sim, que é um processo que tem 3 níveis: primeiro a autoconfiança e autoconhecimento, depois o curso profissional de coaching. Eu ajudo pessoas, ou ensino pessoas, então, a fazer esta profissão maravilhosa que é a profissão de coach, e depois, mais tarde, o curso profissional de empreendedorismo. Sim, então estas são as 3 grandes áreas em que eu atuo neste momento. Sim, e então hoje é o tema mágico da autoestima. Sim, estou aí muito rápido. Sim, fui aqui só fazer assim um overview, um briefing sobre tudo aquilo que falamos nestas, sei lá, 5 horas, 6 horas de lives que temos feito, de aulas gratuitas que temos feito, para então te ajudar a reconquistar ou a resgatar a autoconfiança e a liberdade emocional. Sim? Então tem aqui uma pergunta da Suzeli: quando falamos que pessoas que são confiantes e a pessoa com quem se relaciona faz com que esta não se pareça autoconfiante. Sim, então, boa, isso, Suzel, eu não queria estar a fazer um julgamento, mas isso parece-me ser uma relação tóxica. Sim, então, falamos também sobre isso na questão dos relacionamentos, na aula dos relacionamentos. Então, quando há essa toxicidade nos relacionamentos, nós temos o hábito de colocar o locus de controle, ou seja, colocar a responsabilidade no outro, não é? O outro que é o vilão, não é? E então, se eu te passar a mão agora, se eu te disser, sim, sim, coitadinho de ti, eu vou, no fundo, criar aqui um triângulo do drama, não é? E vou alimentar essa tua dependência, não é? Eu vou transferir a tua dependência do vilão. Sim, a verdade é que eu tenho muita experiência e muita prática com relacionamentos tóxicos, até do ponto de vista pessoal, mas pronto, também com as pessoas com quem trabalho, né? Por alguma razão, as pessoas com que eu trabalho acabam sempre por me trazer as mesmas coisas que eu preciso trabalhar em mim, também é fantástico. Então, e uma das coisas extraordinárias desta profissão é que estamos constantemente a ser postos à prova. Sim, então, uma das minhas grandes descobertas, uma das minhas descobertas mais importantes é que não há uma relação tóxica sem pelo menos uma das pessoas ser dependente emocional. Sim, então, se uma pessoa é autoconfiante e se mantém num relacionamento tóxico, então é porque a autoconfiança não será assim tanta, sim, porque ninguém se mantém num relacionamento tóxico, ninguém. Ninguém autoconfiante se mantém e independente emocionalmente se mantém num relacionamento tóxico. Sim, se calhar não era a resposta que querias, que gostavas de ouvir, mas também não sei dar respostas politicamente corretas. Já tive lá o meu tempo de política, mas também não era propriamente dos politicamente corretos, não é? Éramos da máquina, sim, agora não tenho rigorosamente nada a ver com isso, então não sei dar respostas politicamente corretas, sim? Então, a questão não é a circunstância, é a forma como nós reagimos à circunstância. Então, se eu estou numa relação tóxica e eu não saio dela, então eu não me vou queixar da outra pessoa que é tóxica, eu vou tentar observar o que é que me mantém nessa relação tóxica, sim? Porque há uma coisa entre mim e o outro, que é uma grande diferença entre mim e o outro, é que aquilo que eu observo em mim eu consigo mudar, eu posso mudar, eu tenho legitimidade para mudar. Aquilo que eu vejo no outro, eu posso ver, posso observar, mas também posso enganar-me. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza: eu não tenho legitimidade para pedir ou exigir ou esperar sequer que o outro mude. Sim, a minha felicidade não pode depender de mudanças externas. Sim, a minha felicidade tem que ser. A felicidade é um trabalho e é um caminho individual. É evidente que podemos fazê-lo em conjunto e, sobretudo, fica então, sobretudo, prazeroso quando o fazemos em conjunto, mas é uma responsabilidade individual. Sim, a Gracinha a dizer que essa mesa redonda foi de melhor, tens razão, Graça, eu também gostei muito. Sim, havemos de fazer qualquer dia convite também para uma live. Sim, então também tens umas coisas para dizer. Sim? Então, sim, o que é isso da autoestima? Sim, então, a autoestima é um julgamento global do nosso valor. Será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu sou uma má pessoa? Sim? Eu ouço tantas pessoas quando chegam até mim e dizem, então, é especialista em desenvolvimento pessoal, eu quero muito ser uma pessoa melhor. E eu, às vezes, até me arrisco bastante as pessoas irem-se logo embora, mas eu pergunto, então, mas porquê é que tu achas que não és suficientemente bom? Não é?
Sim, será que é isso que tu achas? Será que tu achas que não és suficientemente bom? Sim? Será que tu achas que não és uma pessoa suficientemente boa? Sim? Pá, sim, naturalmente que nos processos de autoconhecimento nós transformámos-nos em pessoas melhores, no sentido de mais assertivas, mais maduras, mais conscientes, não é? Mas não podemos fazer isso pela necessidade de sermos uma pessoa melhor. Antes disso, temos que resolver essa necessidade. Sim? E hoje eu vou-te dizer como é que se resolve essa necessidade. Sim, há por aí muita gente a dizer, de falar de fórmulas mágicas, mas eu hoje vou-te mostrar qual é a fórmula. Sim? Qual é a forma para resolver essa crença de que não és suficientemente bom, essa crença de que não és suficientemente capaz, essa crença de que não és suficientemente merecedor. Sim? Eu tenho recebido muitas pessoas, muitos comentários, muitas pessoas dizer, pá, sim, de facto. Aliás, a frase que eu ouço mais as pessoas dizerem é: nunca tinha pensado nisso. Então é isso, essa crença de insuficiência. Estou a cumprir a minha missão, isto é, sim, é o que eu sou. Sim, estou a partilhar simplesmente aquilo que eu sou. Então, e aquilo em que a vida me transformou, né? Ainda hoje estávamos a falar ali num grupo, porque alguém que tinha tido um dia mau, então estava a dizer que teve um dia mau, e disse, uma coisa que é porreira em todos os dias maus, é que os dias maus acabam. Mas depois pensei, epá, as coisas, as adversidades fazem de nós pessoas mais fortes ou mais fracas, não é? Então, e depois as pessoas responderam: sim, fazem de nós pessoas mais fortes. Eu acho que fazem de nós pessoas mais fortes. E nós queremos ser mais fortes ou mais fracos? Não é? Não é? Então, sim, é preciso. A minha avó paterna tinha uma frase que era fazer das tripas coração, não é? Fazer das forças fraquezas, era isso que ela queria dizer, não é? Aliás, fazer das fraquezas as forças, era isso que ela queria dizer. E eu acho que é muito isso, é aproveitarmos a adversidade para treinarmos, não é? Porque à medida que então nós vamos resistindo às adversidades, vamos ficando mais fortes, não é? E é só assim que nos conseguimos superar a nós próprios, sim? Mas para isso é preciso então passar por um processo, sim? E hoje vou-te passar muita informação, sim? Então, a autoestima é uma coisa boa ou uma coisa má? O que é que tu achas? É uma coisa boa, sim. A autoestima é uma coisa muito boa. E o problema que eu estou a falar hoje não é em relação à autoestima, é em relação à forma como nós muitas vezes a criamos. Sim? Então, durante muitos anos, as pessoas, a psicologia, sobretudo, encarou a autoestima como um marcador essencial da saúde psicológica. Assim, porquê? Porque notou-se, havia muitos estudos que demonstravam que as pessoas com baixa autoestima tinham tendência para não ter amor próprio e para desenvolver quadros de depressão, de ansiedade, entre muitos outros problemas e transtornos a nível psicológico. Sim? Então, a autoestima não é o problema. O problema é a forma como nós adquirimos a autoestima. Sim? E eu vou-te explicar. Então, pode ser que faça sentido para ti. Para mim faz muito sentido. Eu aprendi isto com uma senhora norte-americana que chama-se Christine Neff. Sim? Que fala muito sobre este tema que eu estou a falar hoje. Então, na cultura ocidental, para ter uma boa autoestima, nós temos que nos considerar especiais, nós temos que nos considerar superiores à média, de alguma forma. Não é? Há estudos nos Estados Unidos que demonstram claramente isto, mas aqui também já se, já se demonstra. E o problema é que ninguém quer ser uma pessoa média. Sim, ou seja, basicamente ninguém quer ser uma média. Toda a gente quer sentir-se um bocadinho acima da média, não é? Toda a gente quer estar um bocadinho melhor. Toda a gente quer estar, ser um bocadinho mais, estar um bocadinho mais, não é? E isto tem muito a ver então com a forma como nós criamos o nosso autoconceito, não é? Que tem a ver com a comparação. Sim, o Osho tem um trabalho brilhante. Eu gosto muito do Osho, não sei se conhece o Osho como autor. Pronto, escreveu. Aliás, eu acho que ele até nunca escreveu um livro, mas ditou uma série de livros. Ele fazia discursos, então dos discursos dele saíam livros. E há um texto dele que eu até nem conheço em nenhum livro, mas há um texto dele que está por aí em inglês que é sobre o ego. Ele chama-lhe The False Center, ou seja, o falso centro.
em que ele descreve muito bem então o processo da construção do autoconceito, não é? Quando nós nascemos, nós não temos noção de quem nós somos, não é? Nós não temos noção de quem nós somos. Nós não temos uma noção em relação a nós próprios. Nem sequer somos capazes de nos observar a nós próprios. Então, o nosso autoconceito é baseado, ou seja, nós temos uma percepção dos outros, uma percepção daquilo que são os comportamentos dos outros. Então temos uma relação entre aquilo que é o nosso comportamento e o comportamento dos outros, não é? Desde logo, se os outros nos dão afeto ou se não nos dão afeto. Se os outros nos dão carinho, se nos dão atenção, se nos fazem sentir seguros, sim, ou se não nos fazem sentir seguros. Estes dois indicadores da ligação e da segurança são muito, muito importantes para todos os seres humanos, sobretudo então quando nascemos. E entretanto, a verdade é que nós começamos a forma como nós criamos o nosso autoconceito é por comparação com os outros, aquele é maior, aquele é mais pequeno, não é? E depois, durante o nosso processo de crescimento, da nossa própria socialização, nós somos constantemente comparados, não é? Então, papai, eu tive uma boa nota, então, mas o que é que tiveram os teus colegas? Tiveram um bocadinho melhor que eu, pronto, então, não é? Então, papai, tive uma boa nota, então, quanto é que tiveste? Tive 95%, aí já não perguntam o que é que tiveram os colegas. Não fizeste mais que a tua obrigação e tal, é por isso que andas lá, e da próxima tinhas que tirar 100%. Ou seja, sim, parece que é preciso sempre mais um bocadinho, é preciso ser sempre mais do que aquilo que nós próprios somos e mais do que a média das outras pessoas. Está a fazer sentido para ti? Sim? Quando crescemos, sobretudo então na adolescência, então isto é absolutamente crítico, não é? Agora quando vemos os adolescentes nas redes sociais, não é? Eu tenho alguns filhos de amigos que são adolescentes e que, pronto, eu acabo por seguir nas redes sociais, ver nas redes sociais e ver como são os comportamentos deles, não é? Pronto, muito exibicionistas, muito para exibir a atratividade, muito para exibir a aparência, para exibir os amigos, o estilo de vida, né? Para demonstrarem que em pelo menos alguma coisa são muito bons, sim? E não são só os adolescentes, não é? Infelizmente, há adolescentes com 50 anos, não é? Há pessoas que não crescem, não é? Então, há muitas pessoas, então, com várias faixas etárias, que passam, então, a vida nas redes sociais, a demonstrar vidas fantásticas e maravilhosas, muito acima da média. Isso são pessoas que precisam disso para construir o seu próprio autoconceito, para construir a sua identidade. Elas precisam de se afirmar, precisam de afirmação. Atenção que isto não é uma crítica, nem é um julgamento, é só uma observação. Está bem? Então, o que é certo é que então estas pessoas põem as suas vidas maravilhosas, os seus relacionamentos maravilhosos, as suas férias maravilhosas, os seus feitos maravilhosos, e nós, cidadãos comuns, ou cidadãos, nem sei se diz cidadãos ou cidadãos, nós, pessoas comuns, não é? Vemos aquilo e pensamos, aquela vida é tão maravilhosa, a minha assim um bocado, a minha não é assim tão boa. E no fundo são pessoas muito tristes, isso é que é verdade, não é? E o que é que acontece? Muitas vezes, quando nós próprios também não temos assim tanta segurança do nosso autoconceito, nós vamos ver aquilo e consciente ou inconscientemente nós vamos nos comparar. Sim? Então, vamos comparar a forma como nós vivemos com a forma como aquelas pessoas vivem. E, na verdade, como dizia a Susana, essas pessoas, calhar, são pessoas muito tristes, mas elas exibem, não é? No palco são muito radiosas, mas nós não sabemos como é que elas são atrás do pano, não é? Isso desde logo. Mas, qual é a nossa tendência enquanto seres humanos? É comparar aquilo que nós vemos nos outros com aquilo que nós vemos em nós. E há um ditado na minha aldeia que diz que a gorda da vizinha é sempre mais gorda. Não, a galinha da vizinha é sempre mais gorda do que a minha, né? Então, nós quando olhamos para a galinha do vizinho, achamos sempre que ela é gorda. A nossa é que é magra, né? O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos tendência a ver as coisas muito maravilhosas dos outros, né? E as coisas muito miseráveis nossas. Então, comparamos o melhor dos outros, que muitas vezes até é imaginário, com
o pior de nós, que é aquilo que mais nos preocupa. Sim? Espera aí. Vamos lá repetir isto, que é para ver se isto te encaixou. Será que tu comparas o melhor dos outros com o pior de ti? Porque tu, quando reparas nas outras pessoas, tu vais reparar no melhor ou no pior delas. Vais reparar naquilo que conheces e que elas exibem, que naturalmente é o melhor. E quando tu olhas para dentro de ti, tu olhas para as tuas maiores forças ou para as tuas maiores fraquezas? Se tu és uma pessoa normal, vais olhar mais para as tuas fraquezas. Se tu olhas mais para as tuas forças, também já vou falar contigo a seguir. Sim? Isso também tem um nome. Sim? Então, sim, o que é que acontece? Nós, então, com esta comparação constante, nós acabamos sempre por nos sentir diminuídos, porque, na verdade, isto nunca é justo. Nós acabamos sempre por ficar na mão de baixo. Não é? Nunca somos suficientemente bons, nunca somos suficientemente capazes, nunca somos suficientemente merecedores. E mesmo até que nós possamos subir alguns patamares, seja qual for o quadro de comparação, vamos encontrar sempre outras pessoas que têm mais, que fazem mais, que não sei o que mais do que nós. Então vai sempre haver uma comparação. Não é? E sempre a comparação sempre com este princípio. Vamos sempre comparar o pior de nós com o melhor dos outros. E isto nós não temos a mínima possibilidade de ganhar uma coisa destas. Esta comparação nunca pode ser justa. Nunca pode ser equilibrada e muito menos nos pode ser favorável. Sim? Há uma epidemia neste momento muito mais perigosa do que o Covid, muito mais perigosa do que o Covid, de proporções absolutamente épicas, sim, que vai condicionar, aliás, já está neste momento a condicionar as nossas relações sociais. Falta de amor. A falta de amor é uma consequência. Falta de empatia também é uma consequência. Afastamento social também é uma consequência da epidemia. Nós muitas vezes só vemos as sombras, não vemos o fantasma. Solidão, outra consequência. A dependência emocional, outra consequência. A depressão, outra consequência. A ansiedade, outra consequência. A maior pobreza do mundo é a falta de conhecimento de nós mesmos. E eu estou de acordo. Mas não é dessa epidemia que estamos a falar. Sim? Estamos a falar de uma epidemia de proporções épicas que a humanidade atravessa hoje, que está a crescer comprovadamente nas sociedades ocidentais, pelo menos. Na China também. Na China até é um fenómeno bastante grave, porque na China é bastante mais agravado, esta epidemia é bastante mais agravada pelo facto de eles serem filhos únicos, não é? Serem as chamadas crianças raiz. A epidemia do século em termos sociais, redes sociais, relacionamentos, hipocrisia, tudo isso são consequências. A autoestima passa pela autoaceitação, sem dúvida, sim. Tem outro nome que mete a autocompaixão, já te vou mostrar. Sim? Então, a grande epidemia que nós vivemos no século XX, mental, também pode ser, sim, porque é uma perturbação mental, é a epidemia mais perigosa da atualidade, sim, e sim, afeta todas as sociedades ocidentais. Eu noto cada vez mais em Portugal, noto cada vez mais nos Estados Unidos, então, brutal. Noto que isso influencia também o discurso sociológico, o discurso político, sim, eu acompanho muito ainda a política, pelo menos a política internacional, gosto desse tema, gosto dos temas sociais, gosto mesmo das ciências sociais, gosto mesmo muito disso, destes movimentos sociológicos, afeta muito também a economia, afeta muito então a maneira como o mundo está organizado neste momento, sim, que é a epidemia do narcisismo, sim. Não sei se já ouviste falar do narcisismo. E este narcisismo
nasce precisamente deste conceito da autoestima. Este narcisismo nasce precisamente deste conceito e desta forma um, como nós construímos a autoestima. Sim, baseada na comparação. Então, estas pessoas narcisistas são pessoas que precisam de se hipervalorizar. E o problema é que para se hipervalorizar têm que desprezar outras pessoas, têm que manipular outras pessoas, têm que usar outras pessoas, têm que espezinhar outras pessoas. Sim? Faz sentido isto que eu estou a dizer? E isto não acontece só nos outros. Todos nós temos um bicho destes perto de nós. Sim? Se tu não tens um bicho destes perto de ti, hum, desconfia, porque se calhar então esse bicho és tu. Sim? É perigoso. Acredita que é perigoso. Porque na minha ótica, tem a ver com uma deturpação tão grande no autoconceito que uma pessoa precisa de se sentir superior aos outros e para se poder sentir superior aos outros vai espezinhar o outro, vai dizer mal do outro, vai maltratar o outro, vai desprezar o outro. É isso que justifica hum, a segregação social, é isso que justifica o bullying. Não é? O bullying não é só na escola com as crianças. Há bullying entre adultos, no mundo do trabalho, então não falta para aí bullying. Não é? Então, o narcisista encontra sempre uma vítima, uma pessoa que está mais propensa, sim, e mais propensa a esta manipulação. Sim? E a sedução narcísica no início do relacionamento, na fase de encantamento, é alguma coisa muito até diabólica de alguma forma. Assim, se tu não soubesses, eu na última relação que tive, houve ali um movimento narcísico que se eu não reconhecesse aquilo, eu caía como um patinho, acredita? Porque aquilo é mesmo muito bem feito. Eles fazem aquilo, parece que andaram todos na mesma escola, sim? E o comportamento é típico. Eu já vi muitas pessoas que caíram nas malhas de pessoas narcisistas, quer em termos profissionais, quer em termos de relações afetivas e amorosas, sim? Conheço também pessoas que têm filhos que desenvolveram este narcisismo, não é? Circunstâncias difíceis. Conheço muitas pessoas que têm esta relação com a mãe, por exemplo. Há muitas mães narcisistas e pais também, mas eu acho que as mães têm um poder maior, não sei. Sim. E então a questão é que eles apanham sempre alguma pessoa suscetível e destroem a autoconfiança dessa pessoa. Progressivamente fazem com que essa pessoa comece a duvidar dela própria, comece a não confiar em si mesma, comece a achar que não consegue sobreviver sem isso. Então transformam essa pessoa num objeto que fica dependente. Sim, ou seja, transformam essa pessoa num dependente, quer seja emocional, quer seja financeiro, sim, e depois tratam essa pessoa como se fosse um objeto, simplesmente para terem algum autoconceito, sim, para se sentirem superiores. E infelizmente isto não é coisa rara, sim, e é preciso estar despertos para essa epidemia. Está bem? Essa epidemia. Eu ia dizer praga, mas praga parecia assim que essas pessoas eram más. Pá, têm más histórias, não é? Eu não sei se elas são requalificáveis ou não sei. Também, ou se são curáveis, eu também não percebo nada de curas. Mas aquilo que eu me apercebo é que para quem está na dependência de uma pessoa dessas, então nós temos que compreender aquilo que é a nossa responsabilidade nisso. É a tal pergunta chata que eu às vezes faço a mim próprio e às vezes faço aos meus clientes e eles não gostam nada, e aos meus alunos, que é, qual é a tua responsabilidade na desordem de que te queixas? Não é? Pergunta chata. Pergunta chata. Qual é a tua responsabilidade no problema de que te queixas? Pergunta chata. É.
Pum, 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 mais fichas a cair por aí, não. Estão lá algumas fichas a cair, sim. Então, sim. Depois, a autoestima é dependente do sucesso. Também tem este fenómeno que também é muito perigoso, não é? Então, a autoestima é condicionada a esta sensação de sucesso, não é? A esta sensação de superioridade, sim. E muitas vezes é precisamente por isso que nós não toleramos as falhas e não toleramos os nossos fracassos, sim? Porque isso põe em causa a nossa autoestima e nós queremos proteger a menina, sim? Então, sim, a autoestima é uma menina mimada que tens dentro de ti. A autoestima é um vício do ego. Porque a verdade é que, sem falhas, nós nunca conseguiremos alcançar um sucesso verdadeiro. Eu não conheço ninguém, atenção que eu acompanho muita gente com muito sucesso, e não conheço ninguém, ninguém que tenha alcançado sucesso autêntico e verdadeiro sem nunca ter fracassado nem nunca ter falhado. Ninguém. Só que o problema é como nós somos tão intolerantes aos falhanços e aos fracassos, nós não arriscamos, porque temos medo, né? Porquê? Porque se falharmos, isso vai pôr em causa o nosso autoconceito e a nossa autoestima, portanto, nem pensar em falhar. Então não arriscamos, e quem não arrisca, o que é que acontece? Não evolui. Sim? Não evolui. Quem não arrisca, não evolui. Fica na mesmice. É o típico, vai-se andando. Nunca pior, não é? Não há nada mais que mais me chateie do quando eu perguntam tipo, então como é que tu estás? É, vai-se andando. Nunca piore. Né? Lá na minha aldeia dizem isso. Nunca piore. Para mal já basta assim. E se te fosses queixar ao caneco? Aqui no Porto nós não dizemos caneco. Desculpa, eu sou do Norte, às vezes sai-me assim uma palavra meio estranha, está bem? Portanto, se não é falta de educação, é mesmo só. Porque nós falamos assim. Então, será que nós podemos dizer isto? Será que nós podemos dizer que o conceito da autoestima alimenta a crença da insuficiência? Será que nós podemos dizer que então o conceito da autoestima, eu queria que tu pensasses, está bem? Será que o conceito da autoestima alimenta a crença da insuficiência? Sim. A Susana está a dizer que sim. E quem mais é que tem uma opinião sobre isso? Eu vou repetir a pergunta. Será que a autoestima ou a necessidade de autoestima, o conceito de autoestima alimenta a crença da insuficiência? Será que a única forma, o único antídoto para curarmos a crença da insuficiência é a autoestima? Para nos livrarmos deste complexo de inferioridade? Será que nos andam a vender o antídoto certo? Será que nos andam a vender o sim? Ou andam-nos a vender mais um veneno? Diz lá. O que é que tu achas? A autoestima é o antídoto para curar a crença da insuficiência ou na verdade é mais um veneno? Eu hoje estou a ir muito ao ponto. Espero que não seja direto demais. É um veneno. A autoestima é mais um veneno. Porque a verdade é que nós nunca vamos ter uma autoestima saudável. Porque no momento em que nós temos muita autoestima, nós somos narcisistas. É uma capa. É uma máscara. É uma falsidade. E é por isso que eu falo muitas vezes sobre isso, o baile de máscaras. Aqui há uns meses atrás eu fiz uma live
Não foi há muito tempo. Há menos de meio ano fiz uma live em que eu destruí a minha máscara. Não sei se viste. Uma live sobre as feridas emocionais. Eu destruí a máscara. Eu não quero mais máscaras. Eu não quero fingir que sou uma pessoa que não sou. Eu quero ser eu mesmo. Eu tenho orgulho em ser eu próprio. Com todas as minhas fraquezas, que tenho muitas. Eu tenho mesmo muitas fraquezas. Mas, mesmo com todas as minhas fraquezas, eu gosto de ser eu próprio. Eu quero ser eu próprio. É a partir de esta versão de hoje que eu estou a construir a versão da manhã. Sim, a Flora diz que se lembra perfeitamente. Sim, a autoestima é um veneno porque não é muito saudável. Sim, mas sim, então por aí vendem-nos que a autoestima, tens que ter autoestima, tens que ter muita autoestima, tens que ir ao cabeleireiro, tens que olhar para o espelho e sentir-te bonita. Então é assim, algumas pessoas, epá, desculpa lá, espero que não seja o teu caso, mas assim, para algumas pessoas então só podem ter autoestima se forem ceguinhas, não é? Se virem um bocadinho mal, não é? E então o Augusto Cury tem um livro muito engraçado que fala sobre a ditadura da beleza, não é? A ditadura da beleza. Então, a autoestima não é. Aliás, o que tu precisas não é de olhar para o espelho e gostar do que vês. O que tu precisas é de aprender a olhar para o espelho e aceitar o que vês. A autoestima é diferente da autoconfiança. Sim, muitas pessoas vendem a autoconfiança como um fruto da autoestima. E eu estou a dizer que não é verdade. A autoestima é muito interessante, mas não interessa. Às vezes há uma diferença, não é? Há coisas que são muito interessantes, mas não me interessam. É o que é. Sim? Então tem que haver um antídoto melhor do que isso. Tem que haver um antídoto melhor para eu me livrar desse complexo de inferioridade, para eu me livrar dessa comparação, para eu me libertar dessa crença de insuficiência, para eu me libertar dessa máscara que me impede de ser eu próprio. Tem que haver alguma coisa melhor. Será que há alguma coisa melhor? Será que há alguma coisa melhor do que a autoestima para nos libertar da crença da insuficiência? Diz-me lá tu. Será que há para aí alguma ideia luminosa? Olá, Raquel. Autoconfiança. Mas a autoconfiança só pode vir de um autoconceito positivo. Sim. Então, o verdadeiro antídoto para esses venenos da nossa mente, para as culpas, para os ressentimentos, para a vergonha, para o medo, para a raiva e para a ganância, que são os 6 grandes venenos da nossa mente, o verdadeiro antídoto para esses venenos da nossa mente que nos mantêm num estado de miséria emocional é a autocompaixão, não é a autoestima. Sim, é a autocompaixão. Sim. Então é isto. Então, a compaixão. Há muitas pessoas que confundem autocompaixão com autocomiseração, com terem pena de si próprias ou aceitarem a sua miséria, não é? Sim, mas a compaixão não é nada disso. A compaixão é uma forma de nos relacionarmos connosco próprios, não é? A autocompaixão, ou com os outros. Mas a compaixão é caracterizada pela bondade, pela genuinidade, pela verdade, pela gentileza, pelo cuidado, pela empatia. Isto é compaixão. Sim, é aceitação, é tolerância, é bondade, é compaixão. Isto é compaixão. Sim, faz sentido isto que eu estou a dizer. Então, o que quer dizer que
Tu não tens que desenvolver mais autoestima. Tu tens que desenvolver mais autocompaixão. E esta é só uma das muitas falácias que existem na nossa sociedade moderna que nos condenam a ser infelizes. Eu tenho a certeza que estão agora 30 pessoas na sala e tenho a certeza que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar disto e faz sentido, não faz? Eu aproveito que faz sentido. E há evidência, há prova científica. Tudo aquilo que eu falo é possível de comprovar, porque eu só me baseio em evidência científica. Eu não falo de coisas que eu acho, nem de opinião. Sim? A minha opinião não vale nada. Sim? Eu transmito aquilo que é o meu conhecimento, que já foi comprovado por outras pessoas e que eu aprendi com outras pessoas, não aprendi sozinho. Sim? Então, sim, isto é o antídoto. O antídoto para o narcisismo, para essa tal epidemia. É uma vacina. Olha, a autocompaixão é uma vacina. Quem é que quer ser vacinado aqui? Quem é que quer ser vacinado com autocompaixão? Eu quero. Põe aí a mão no ar se também quiseres. Em que braço é? Neste ou neste? Pode ser nos dois? Sim? Pode ser nos dois. Será que eu me posso abraçar tal como sou? Será que eu me posso amar tal como sou? Será que eu posso abraçar mesmo a totalidade do meu ser? Cá estão os meus bracinhos a administrar a vacina. Aquilo que tu precisas não é de olhar para o espelho e gostar de ti, como eu dizia há pouco. Aquilo que tu precisas de ti, aquilo que tu precisas é de olhar para o seito e aceitares, de olhar para o espelho e aceitares o que vês, sem julgamento. Há um exercício que eu peço, que foi criado, creio, pela Louise Hay, eu pelo menos conheci com a Louise Hay, que é que eu peço aos meus alunos, em algum momento, que é para dizerem no espelho: eu amo-me e aceito-me tal como sou. E é difícil isso. É difícil. Quem é que conseguia ir ao espelho agora e dizer: eu amo-me e aceito-me tal como sou? Quem é que conseguia dizer isso com verdade, com autenticidade? Quem é que conseguia ir agora ao espelho e dizer com honestidade, com verdade, com sinceridade, olhos nos olhos, para aquela pessoa que vais encontrar lá no espelho: eu amo-me e aceito-me tal como sou, com tudo aquilo que eu tenho de fraqueza? Isso é amor, não é? O amor não pode impor alguma condição. Há muitos anos atrás eu fui a uma formação de desenvolvimento pessoal e uma senhora, que até foi minha colega também na faculdade, que era a formadora, ela dizia: não existe isso de amor incondicional. E eu disse: olha, desculpa, mas se tu achas que o amor pode ser condicional, então tu não sabes o que é amor. O meu amor próprio não depende se eu sou gordo, se sou magro, se sou alto, se sou baixo, se sou fraco, se sou forte. O amor pelo meu filho não depende se ele é bem comportado, se é menos bem comportado, se é mais bonito, se é mais feio. É amor, é amor puro. O amor puro e genuíno não depende de características físicas. O amor puro e genuíno não depende de condições. O amor é incondicional. Não existe amor que não seja incondicional. Se é condicional, não é amor, é apego. Sim, a Lourdinhas consegue. A Clarice também consegue. Depois de um longo percurso. Muito bem. Um abracinho apertado para ti, Clarice.
A Paula também ainda a tentar. Tu vais conseguir. A Suzela já consegue. E a Lourdes também. Boa. Sim, mas há muitas, muitas pessoas que não são capazes de fazer este exercício. Sim? Então, assim, o amor implica a aceitação. A Graça há pouco dizia que que implica o amor próprio, implica a aceitação. Sim, implica a aceitação, implica tolerância, implica intimidade. Não é? O primeiro pilar do amor é a intimidade. E para eu desenvolver amor próprio, eu tenho que desenvolver intimidade comigo mesmo, não é? E eu não desenvolvo intimidade com alguma pessoa que me está sempre a criticar, que me está sempre a chatear, que me está sempre a julgar, que está sempre a dizer que eu não sou capaz, que está sempre a dizer que eu só faço disparates, não é? Que é isto que está na cabeça de muitas pessoas. Eu tive este diálogo interior durante muitos, muitos anos. Eu tive esse diálogo interior autodestrutivo. Como é que eu podia amar-me verdadeiramente? Como é que eu podia aproximar-me de mim próprio? Como é que eu podia desenvolver intimidade comigo mesmo? Eu tinha medo de mim, eu tinha medo do meu pensamento. Por isso é que eu queria andar sempre distraído. Eu tinha medo da reflexão, tinha medo da autoobservação, tinha medo da autoanálise. Essa é que é a verdade. Então nós temos que desenvolver esta intimidade connosco próprios, porque aceitação e mudança são duas faces da mesma moeda. É muito curioso e parece paradoxal, mas para nós podermos criar um processo de mudança, nós temos que aceitar a circunstância em que estamos. Porque se nós não aceitarmos a circunstância em que estamos, nós estamos a lutar contra nós próprios. E se estivermos a lutar contra nós próprios, não temos energia, nem força, nem coragem, nem autoconfiança para implementar um processo de mudança. Isto está a fazer sentido para ti? Eu quero que faça sentido. Sim? A Graça diz que é um menino, nunca tinha pensado por essa ordem. Ah, pois é. Eu acho que a autoestima é um veneno. E nós não pensamos nisso. Parece uma coisa muito boa. Aliás, é das tais coisas que é muito interessante, mas que não interessa. A mim interessa-me a autocompaixão. É o tal amor incondicional. É amar-me e aceitar-me tal como eu sou. Sim? Não depende de nenhuma condição. Eu não tenho que exigir a mim próprio ser mais magro, ser mais bonito, ter mais cabelo, ser capaz de fazer mais não sei o quê, fazer não sei o que mais, ou ter não sei o quê para gostar de mim. Eu não preciso disso. Sim? Eu não, quando tu tens isso, então a autocrítica desaparece. O autocriticismo desaparece. Aquela voz que te está sempre a martelar, não é? Eu não estou a falar para toda a gente, mas sim, para algumas pessoas que estão a passar pelas coisas que eu já passei, sim, conhecem essa voz que está sempre a martelar dia e de noite, não é? Eu quero distrair esta voz, silenciar esta voz. Então, sim, é muito interessante, porque enquanto eu não aceitar essa voz, eu não consigo mudá-la. Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor,
a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão, e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, a gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional, porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e terás o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!